O assassinato do general Qasem Soleimani e o ataque de mísseis do Irã a bases americanas no Iraque em retaliação aumentaram o medo de um conflito com implicações de longo alcance. Apesar da perda de uma figura militar tão poderosa, o Irã pode ser um beneficiário no curto prazo do assassinato do seu próprio general Qasem Soleimani. A morte de Soleimani e as enormes procissões fúnebres que se seguiram permitiram que o regime iraniano desviasse a atenção do público da violenta repressão aos protestos contra o aumento dos preços da gasolina, em novembro. Esse cenário também permite que o Irã demonstre sua capacidade de se unir em um momento de crise, mesmo que sua elite política seja notoriamente dividida. O Irã está sob a pressão das sanções econômicas ditadas pelos EUA em 2018 após o presidente americano, Donald Trump, determinar a saída de seu país do acordo nuclear firmado com os iranianos em 2015. No ano passado, a situação piorou depois que o Irã derrubou um drone militar americano e deteve navios petroleiros na região do Golfo. O país também foi acusado de patrocinar ataques com mísseis, como o caso ocorrido em setembro contra instalações petrolíferas sauditas. O regime iraniano negou participação. O Irã já reagiu aos Estados Unidos com um ataque de mísseis contra tropas americanas no Iraque, na terça-feira. O país pode se beneficiar se adiar qualquer retaliação e, em vez disso, continuar a demonstrar seu apreço pelo general morto ao mesmo tempo em que fomenta a ansiedade do público em relação ao que pode ocorrer no futuro. Dependendo de onde e como o Irã procurar vingar a morte de Soleimani, o país, dono de um poder militar menor, pode se encontrar em um ciclo militar de ação e reação prejudicial. O governo Trump pode ter conseguido prejudicar a estrutura militar do Irã. Além disso, a estratégia de ataques pode potencialmente aumentar a chance de reeleição do presidente nas eleições de novembro. Mas, caso haja uma ação militar de maior intensidade, os preços do petróleo podem aumentar e outra guerra regional de longa duração pode começar, levando à perda de mais vidas. Nos últimos meses, o governo iraquiano tem sido alvo de muitos protestos contra a influência do Irã no país, além de denúncias de má governança e corrupção. Essas milícias e o restante do estabelecimento político do Iraque estão usando a morte de Soleimani para recuperar a influência perdida e legitimar sua necessidade de permanecer no país. Irã e Israel há muito tempo estão em conflito por seus interesses no Oriente Médio. O regime iraniano demonstra o desejo de remover o Estado judeu da região. Da perspectiva de Israel, muitas ameaças ainda permanecem ativas. Isso inclui o apoio do Irã aos adversários do país, como o grupo militante Hezbollah, do Líbano, e o presidente sírio, Bashar al-Assad. Em Israel, é provável que a crise seja vista como um passo positivo que beneficiará seus interesses de segurança contra o Irã e os grupos que ele apoia. Israel está com os Estados Unidos em sua justa luta por paz, segurança e autodefesa, disse o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, após o ataque. A ameaça iminente de conflito pode dar a governos do Oriente Médio uma desculpa para reprimir os protestos que vêm ocorrendo em diversos países da região. Em particular, as recentes manifestações no Iraque, Líbano e Irã sobre questões como desemprego e corrupção podem ser contidas com a justificativa da segurança nacional. Os governos poderiam até dar um passo adiante e usar a crise iminente para justificar ações repressivas contra ativistas políticos e travar qualquer tentativa de reforma política. Ambos foram diretamente afetados pelos ataques a navios do Estreito de Hormuz no ano passado e a duas grandes instalações petrolíferas sauditas, em grande parte consideradas obras do Irã ou de forças apoiadas pelo país. O governo iraniano negou qualquer envolvimento. Desde o assassinato de Soleimani, os dois países pediram calma, e o ministro da Defesa saudita viajou a Washington para conversar com integrantes do governo Trump. O Reino Unido não recebeu um aviso prévio do ataque de drone feito pelos Estados Unidos contra Soleimani, indicando tensões transatlânticas em andamento ou, pelo menos, falha de comunicação. Ao mesmo tempo, tendo cooperado na luta contra o Estado Islâmico, vários países europeus com tropas no Iraque podem ser atraídos para o fogo cruzado se o Irã escolher uma resposta militar mais ampla.
O assassinato de Soleimani deveria nos lembrar que as questões de governança e estabilidade regional que provocaram os protestos da Primavera Árabe há quase uma década permanecem sem solução.